falar sobre BIM e a nova estratégia BIM-BR, com a ótica do impacto nos negócios. Queria convidar aqui o Leonardo Santana, da BDI. Por favor, Léo. Junte-se a nós. Pode ficar no meio aqui, Léo. Por favor. Também gostaria de chamar o Bruno Martins, da Caixa Econômica Federal, e a Leila Cótica, do MGI, Ministério de Gestão e Inovação, para que a gente possa apresentar o andamento em cada uma dessas instituições, as ações em BIM, e esse desdobramento, e, principalmente, discutir com vocês os impactos da estratégia BIM-BR, depois do lançamento em dezembro, em 60 ações que estão planejadas. Gostaríamos muito de ouvi-los, e vou começar, então, pela BDI. Certo, Léo? Então, está contigo. Obrigada. Olá, boa tarde, pessoal. A gente tem o passador de slide por aqui? Eu acho que dá para todo mundo ver aí, né? Bom, a gente vai falar um pouquinho da estratégia BIM-BR. Meu nome é Leonardo Santana, eu trabalho na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI. A gente é vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. E, como a Raquel anunciou, a gente vai tratar um pouquinho sobre as atualizações da Política Nacional de BIM. E aí, um históricozinho da nova BIM-BR, né, como está sendo chamada, inclusive a logo é Construção 4.0, BIM-BR, então traz uma pegada muito voltada para produtividade, competitividade e digitalização, né? Ela foi lançada no mesmo dia que a nova Indústria Brasil, a política industrial atual, por meio do decreto 1188. E aí esse decreto ele traz alguns objetivos bem interessantes, assim, já existiam esses objetivos na primeira versão da estratégia e eles foram atualizados agora nessa segunda versão. Então, a difusão do BIM e seus benefícios, o apoio às administrações públicas, o estímulo à capacitação. A gente traz também novas diretrizes e aperfeiçoamento da plataforma e da Biblioteca Nacional BIM, que eu vou mencionar também daqui a pouquinho. E a gente também fala sobre incentivo, né, para especificações técnicas abertas. O decreto também traz uma inovação que é muito legal, que fala sobre o estímulo de BIM na construção industrializada. Isso é um tema também que vocês vão ouvir bastante aí nos próximos meses, que o governo vai retomar esses assuntos de forma mais direcionada. Aqui, falando um pouquinho sobre outros impactos, né, que a BIM-BR está tendo, ela atua junto com outras políticas públicas do governo federal, né, como o novo PAC, a nova Indústria Brasil e Minha Casa Minha Vida, como todo mundo sabe. Então, a gente tem uma atuação em BIM nessas três políticas também. Especificamente sobre a NIB, na missão 3, que eu acho que a maioria aqui sabe, ela trata muito sobre a questão de construção, né? De forma geral, ela está tratando sobre infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade sustentáveis. E aqui a gente encontra BIM e construção industrializada dentro do plano de ação da própria política industrial, e aí isso é muito legal, porque a gente consegue trazer essa temática para a discussão de financiadoras como BNDES, FINEP, e também estímulo ao setor privado para que esses temas possam cada vez mais serem incentivados nas suas empresas, né? Aqui um pouquinho do plano de trabalho da estratégia. Aqui é o QR Code, se vocês ainda nunca viram a publicação, vocês apontarem aí para a tela, vocês vão poder acessar diretamente o PDF. Vou falar super rapidinho dela. A Leila aqui do MGI vai tratar um pouquinho também sobre... acabou ficando bem claro, né? Um pouquinho também sobre esses eixos. Esse plano de trabalho ele foi dividido em 3 eixos. O primeiro voltado para a estruturação do setor público para o uso do BIM. O segundo, focado em capacitação e formação profissional em BIM. E o terceiro é um específico para políticas de P&D, em inovação e aplicações de sustentabilidade. Esses 3 eixos trouxeram aí uma gama de 60 ações específicas que vão estar atuando até 2027 e que envolvem várias entidades que estão tratando BIM no país, né? Desde o comitê gestor, que é formado por 9, 10 ministérios, se não me engano, pelo comitê gestor e pelo grupo de assessoramento técnico, que são entidades vinculadas ao comitê gestor, como a própria ABDI. E falando um pouquinho de governança,
Recentemente foram lançados atos normativos pelo MIDIC, que embasam aí toda a discussão relacionada à BIM-BR, por meio de portarias, e aí foi lançado, na verdade, grupos de trabalho que vão atuar diretamente nesses 3 eixos da BIM-BR. Né? Um GT para regulamentação normativa do uso de BIM, outro GT para estruturação da administração pública para atuação em BIM, outro para capacitação e formação, um para apoio e fomento à PDI e um para BIM, fomento da sustentabilidade na construção. Esses GT já estão em andamento e muita coisa está acontecendo, discussões bem relevantes, e o MGI vai falar um pouquinho de algumas delas daqui a pouco, dando um spoiler. Especificamente agora sobre a BDI, as ações que a gente tem feito recentemente relacionadas à BIM, uma delas é o Democratizando BIM, que é um curso de capacitação online que a gente lançou em 2020, agora tem uma nova versão, e essa nova versão trabalha vários eixos, 2 eixos do plano de trabalho da nova BIM-BR, tanto o A para o estímulo da administração pública, quanto o B, que trata sobre capacitação. Né? E, dessa vez, a gente vai falar... aqui é da conceituação básica, que a gente já tem, um curso gratuito, tem 2 módulos em AD, um de conceituação básica e outro de objetos BIM, e eles estão hospedados na Escola Virtual de Governo da ENAP, esse aí desde 2020. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre agentes públicos, então o novo Democratizando BIM Agentes Públicos vai ser focado nessa questão de dar suporte à administração pública para que se entenda como é o processo de gestão em BIM nos processos licitatórios. Tem um videozinho curto aqui que eu gostaria que a gente desse uma ouvida, e aí já é um anúncio do próprio curso. Olá, sejam bem-vindos ao novo curso Democratizando BIM. Se você é agente público que contrata obras e serviços de engenharia e arquitetura, esse vídeo é para você. A cada dia, mais profissionais refletem sobre o valor do BIM e as oportunidades do seu marco legal já estabelecido no Brasil. O BIM, modelagem da informação da construção, é muito mais do que uma ferramenta. É uma transformação na administração pública, trazendo eficiência, transparência e inovação. Nesta nova fase do Democratizando BIM, vamos explorar a aplicação na gestão de obras e contratos públicos, os impactos da nova lei de licitações e dos recentes decretos que reforçam a nova estratégia nacional de disseminação do BIM. Aqui, será possível aprender como o BIM centraliza informações, promove integração entre equipes e reduz custos. Além disso, serão discutidos os desafios e as perspectivas para a implementação dessa metodologia no setor público. Tudo isso por meio de uma estrutura de conteúdos cuidadosamente desenvolvidos para oferecer qualidade, dinamismo e interatividade. Faça parte da transformação digital no setor público por meio do BIM. Esperamos por você! Esse é um vídeo teaser que a gente lançou recente, na verdade é uma série de vídeo teasers que nós estamos lançando para chamar a atenção, né, antes do lançamento oficial do curso. A gente pensou nesse formato em EAD para ser muito parecido com o que a gente já tem lá na Escola Virtual de Governo, ele vai ficar também hospedado na Escola Virtual de Governo da ENAP. A gente deve lançar a sua versão online até maio, e aí vamos fazer uma grande divulgação também sobre isso. Mas também a gente tem uma experiência muito legal que a gente vai anunciar aqui para vocês, que é a versão presencial desse curso. Em novembro do ano passado, já no lançamento do próprio plano de trabalho, a gente fez uma turma piloto em Brasília, com 17 órgãos federais e mais de 30 agentes públicos que fizeram Democratizando BIM Agentes Públicos presencial. Foi uma experiência muito legal, assim, a gente teve feedbacks muito positivos e que instigaram a gente a levar o Democratizando BIM Agentes Públicos para os estados. Então, a gente vai lançar o EAD deles e vai fazer uma espécie de caravana com o Democratizando BIM, levando o curso para os estados, então trazendo o curso, trazendo o BIM para as administrações públicas estaduais e municipais. E aqui eu vou falar um pouquinho da ementa, super rápido, o que está sendo tratado, né, no novo Democratizando BIM. E aí a gente tem, e eu não vou ficar falando uma por uma, mas depois vocês vão ver no lançamento dele, essas temáticas elas não vieram do nada.
A gente passou um tempão discutindo com a Esplanada e, na verdade, a maioria desses temas surgiram por demanda de ministérios e de vinculadas que já trabalham com BIM em algum grau e foram temas levantados ali do cotidiano. Então, tem muito a ver com o dia a dia mesmo do agente que trabalha com BIM e com o processo licitatório como um todo, né? Ainda tem mais um pouquinho. A ementa é grande. A minha intenção era falar um pouquinho dela, mas a gente, como está com o prazo já correndo, essa apresentação pode ficar disponível, eu não sei como é que a gente vai trabalhar o tema. Falando também em capacitação e trazendo também para a questão do eixo A e B da nova BIM-BR, o Construa Brasil, no âmbito lá do MIDIC, também desenvolveu alguns módulos, né, de BIM que estão disponíveis também na ENAP. Eles são módulos mais longos e trazem temas também muito relevantes para a atuação em BIM, tanto para agentes públicos quanto para o setor privado. Vale a pena vocês darem uma olhada. Também está na ENAP e ele está no âmbito do Construa Brasil. Aqui o QR Code leva vocês direto para a página do MIDIC, onde vocês têm mais informações relacionadas aí ao Construa Brasil e também aos módulos de BIM disponibilizados ali. Falando rapidinho da plataforma BIM-BR, a gente tem... A plataforma BIM-BR ela foi desenvolvida na primeira versão da política de BIM, lá atrás, e ela foi um dos primeiros objetivos daquele momento a ser atingido pelo governo, que era ter um portal que ajudasse na difusão, na disseminação do que era BIM, ajudasse também a trazer informações relacionadas à temática BIM no país, o que estava acontecendo, cursos que já existiam, e também relacionado à digitalização, já que a gente hospeda a Biblioteca Nacional BIM, que tem como objetivo ser um repositório de objetos BIM aí no país. Um pouquinho dos dados, a gente tem mais de 35 mil cadastrados, então é uma comunidade já grande de profissionais que têm interesse na temática BIM e a gente tem uma interação muito interessante com eles, porque troca mensagem, fale conosco, dúvida, sugestão de matéria, sugestão de evento. Aproximadamente 448 mil downloads de objetos na plataforma e mais de 3 mil objetos disponíveis para download. Falando um pouco da Biblioteca Nacional BIM, ali a gente consegue trazer para vocês uma série de objetos que foram desenvolvidos tanto pelo governo quanto pelo setor privado. Então, as empresas de materiais da construção, a gente depende majoritariamente da colaboração do mercado para que essa biblioteca continue sendo superutilizada, continue a ter demanda para se hospedar objetos ali. Então, a gente depende mesmo do mercado de arquitetura, engenharia e construção de engajar e colocar seus objetos ali para servir também de espelho dos seus produtos, tanto para o governo federal, mas também para os seus pares no setor privado. Ela tem essa dinâmica de upload e download, você pode subir seus objetos, a gente tem um regulamento técnico que foi desenvolvido pela BNT e espelha muito o que está sendo discutido na CE 134 relacionado à normatização de BIM no país. Então, o regulamento ele vai servir como um padrão para que as pessoas entendam que o seu objeto que está ali, ele segue o que a BNT preconiza. E aí a gente tem uma nova versão dela. Esse formato vai ter uma atualização. Eu espero conseguir mostrá-lo no BIM Forum Conference no mês que vem. Aí, Raquel, se a gente tiver a oportunidade de apresentar lá, vai ser muito legal. A ideia é a gente mostrar para o público as novas funções e o novo layout também. A gente vai ter uns serviços novos ali na plataforma que eu acho que vai engajar bastante tanto os usuários atuais quanto os novos. E é isso. Aqui a gente deixa para vocês os nossos contatos. Se tiverem dúvidas relacionadas às ações da ABDI em si, ali está o meu e-mail. Embaixo a gente tem o e-mail direto do Democratizando BIM. Se vocês tiverem dúvidas relacionadas ao curso, tanto em AD quanto relacionado a caravanas. E da estratégia BIM-BR como um todo, esse é o e-mail que vocês podem enviar sugestões, críticas, dúvidas, e a equipe do Ministério responde para vocês assim que possível. Muito obrigado, gente. Boa tarde. Muito obrigada, Léo. Foi rápido, mas temos muito para perguntar. Daqui a pouco, viu, gente? A gente vai ter uma parte aí para que vocês podem já pensando nas perguntas. E passo para a Leila. Conta para a gente, Leila, o que o Ministério da Gestão e Inovação tem feito em relação à pauta? Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos.
agradecer a oportunidade de apresentar um pouco do nosso trabalho, que ainda tem um grande caminho pela frente e contamos com vocês exatamente para percorrer toda essa jornada. Eu faço parte do grupo de trabalho conduzido pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, né, o MDIC, que está desenvolvendo a nova estratégia BIM-BR. Ele é composto por 3 eixos principais e nós, do Ministério da Gestão e Inovação, estamos principalmente atuando no eixo A. O que é o eixo A? É realmente a parte onde estarão contidos todos os normativos que fazem a administração pública funcionar em termos de contratações públicas, né? Então, nós temos programados para esse semestre a entrega do decreto 7983 de 2013. Depois, já está em elaboração. Depois, no segundo semestre, a revisão do decreto 10306, que foi feito em 2020. Esse decreto, ele colocava grupos de controle, grupos piloto, que foram sendo os precursores do desenvolvimento do BIM dentro dos órgãos públicos, como o DENIT, Ministério da Defesa, ANAC, Infraero. Então, alguns órgãos públicos já desenvolveram, já percorreram um grande caminho com o uso da metodologia BIM. E agora, de posse desses passos, pretendemos aumentar e ampliar num novo decreto para os demais órgãos e para toda a administração pública. Também temos, para o segundo semestre de 2026, a integração dos sistemas, né? Compras Gov, contratos Gov, obras Gov, e também a plataforma BIM-BR, que já é uma fonte imutável aí de conhecimento. Imutável não, porque ela está sempre em aprimoramento, né? Mas uma fonte muito sólida aí de informações para todos os profissionais e também para os órgãos públicos. Então, temos por objetivo integrar essas 4 plataformas e também começar a fazer a coleta e aplicação de formulários, que também já são desenvolvidos pelo BIM Fórum, mas precisamos institucionalizar e incluir isso no passo a passo das contratações públicas. Por exemplo, quando um órgão cadastra uma licitação, ali, no início do cadastro, antes mesmo quando vamos publicar a licitação, ali já deve constar que está sendo utilizada a modelagem BIM para a elaboração dos projetos. Isso gera estatística, isso gera melhorias e indicadores, né, que permitem a gente identificar onde melhorar e medir o nosso avanço. E aí, para o primeiro semestre de 2026, estava conversando aqui com a Raquel e com o Léo, que poderíamos tentar antecipar, mas temos a elaboração de um guia e também a possibilidade de desenvolvimento de um catálogo eletrônico padronizado de serviços de engenharia. O que é isso? Por exemplo, nós temos, já na Lei 14.133, a elaboração de modelos. Esses modelos, eles fazem um copia e cola, são a receita de uma contratação pública. E cada licitante, cada órgão que vai licitar, ele precisa pensar em menos elementos. Então, nós vamos engessando tudo que é possível engessar e deixando a personalizar alguns itens. E isso é um sonho, porque facilita muito do trabalho de cada um dos gestores que tem que realizar uma contratação pública, seja inclusive de consultoria para poder utilizar a metodologia BIM. Muitos dos servidores públicos, eles têm medo, né? Passamos aí pelo apagão das canetas, nos quais o profissional fica sempre receoso de inovar. Para essas situações, nós vemos que é necessário o desenvolvimento de uma consultoria para e passa a execução e recebimento dos objetos. Então, para isso seriam
necessários essas contratações com uma estrutura bem desenvolvida, né? Nós, para uma obra de engenharia, temos desde a fase de estudos de viabilidade técnico, econômico, ambiental, depois a elaboração de projeto básico, depois projeto executivo e execução, mais a fase de supervisão de obras. Além da supervisão, tem também as gerenciadoras, as empresas de gestão ambiental. Então, é um nível de complexidade muito alto. E o BIM, muito provavelmente, nos próximos 10 anos, também terá essa característica de ser um contrato que perpasse todas essas fases e que auxilie o órgão público a não perder o rumo de todo o desenvolvimento do empreendimento. Então, essa é uma fase importante que aí vamos contar muito com o apoio do BIM Fórum, da CEBIC, e já estabelecemos aí bons contatos. Esse fórum foi excelente para isso. E aí temos o que é o decreto 7983. Não sei se vocês têm familiaridade com os decretos, né, mas a carinha deles, ao menos é bom colocar. Eles não são divertidos, são densos, muito técnicos. E esse, em especial, é o coração da engenharia. Ele fala sobre a metodologia de orçamentação de obras. E nós já colocamos lá na seção 1, no capítulo 2, né, das disposições gerais, que as especificações dos serviços e seus respectivos quantitativos do orçamento deverão ser obtidos preferencialmente a partir da metodologia BIM. Então, e o formato em que essa documentação técnica deve ser fornecido. A lei já cita a questão preferencial, mas nós temos que ratificar isso nos documentos infralegais, nos decretos, nos manuais, e começar a fazer com que isso seja usual, não só para a equipe de engenharia, mas também para os órgãos de assessoramento jurídico, que vão fazer com que os gestores dos órgãos se comprometam nessa linha. Por que não estão utilizando a metodologia BIM? Então, a cobrança começa a ficar maior. E quando a gente vê todos já sintonizados nesse intento, começa a fomentar a utilização e daí por diante não temos mais como retroceder, né? E também para a elaboração de orçamentos nas contratações integradas e semi-integradas, que são as tipologias de contratações públicas mais sofisticadas, aí sim, já passa a ser obrigatório, seja para qual área for. Então, o mercado tem que estar preparado para isso e também os órgãos públicos já têm que estar atentos para que, se consideram capazes de fazer uma contratação integrada, têm que estar também capacitados e com os contratos para o modelo BIM, né? A modelagem BIM. Também colocamos essa questão da consultoria dentro dos manuais de gestão e fiscalização de contratos. Agora, estamos chamando a atenção de que é uma Ferrari que o órgão público tem em mãos. Ele tem que saber dirigir, tem que ter seguro, tem que ter cuidado. Então, se não se sentem suficientemente aptos, que contratem alguma consultoria para desenvolver em paralelo e fazer uma transferência de know-how. Esse é um conceito que tem que vir abarcado, porque nem sempre a gente vai poder contar com uma empresa de consultoria para pegar na mão da gente e escrever tudo o que precisamos, né? E pensar em conjunto, dividir a decisão, a responsabilidade. Então, tem que haver a transferência de know-how. Eu acho que a melhor forma de aprender é aprender fazendo, só que não se expondo. São obras públicas de valores extremamente elevados, então, muita responsabilidade nessa hora. O manual ele é um dos elementos mais acessados pelos gestores públicos. Então, já começamos a fazer essa catequese e deve ser publicado agora, mês que vem. E aí, para reflexão, para nossa reflexão, né? E tristeza, o que acontece? Até o momento, o Tribunal de Contas
identificou 11.900 obras paralisadas. Chegaram a 14.000 há um tempo atrás. Hoje eu pesquisei, a estatística estava em 11.900 obras, representando 52% do total de obras em 2024. Isso é um raio-x de um grande fracasso. Não digo que seja culpa da engenharia, arquitetura, técnico, né? É uma conjunção de fatores, ok. Mas será que essas obras nós poderíamos condicionar a retomada delas à adoção do BIM-BR? Será que nós estamos preparados para isso? O pessoal do BIM Fórum chama briga, né? Estamos preparados, precisamos. Será que? Aí é uma pergunta que eu faço a vocês, plateia muito seleta, capacitada. Será que hoje em dia nós podemos condicionar 50% do total das obras que estão em operação no país, né? Não estão em operação, elas estão paralisadas. Será que nós podemos condicioná-las à adoção de um modelo BIM-BR? Será que isso vai ser um fator de sucesso para que elas cheguem ao fim? Então, até se vocês puderem levantar as mãos aí e responderem a esse questionamento, eu gostaria de perceber a interpretação de vocês com relação a isso. Será que nós conseguimos abarcar 11.000 obras que estão paralisadas? Eu acho que está todo mundo muito reticente. Acho que a dúvida é, fala agora ou fala na hora do debate? Eu vou falar... Quer que eles manifestem agora ou quer que guarda para o debate? Pode ser. Para mim, é uma forma de constatar o pensamento de vocês, né? Nós precisamos receber um input do mercado. Como que isso se dá, né? Acho que o BIM Fórum também pode nos auxiliar com isso, né? Na elaboração dos formulários, etc. Isso, a gente pode lançar a pesquisa, viu? Cassiano está aqui, inclusive, da nossa área de comunicação, já podemos pensar nisso, em como levantar essa bola para responder para o MGI, gente. Provocação, missão dada é missão cumprida, né? Vamos nessa. Então, seria isso. Obrigada. Deixa eu ver. Sim, nós temos a forma de comunicação aí dos nossos documentos através do QR Code que segue, e também todos os normativos estão nesse QR Code. Quando nós formos publicar as normas, a 7983, os novos decretos, eles sempre serão abertos à consulta pública, e nós vamos fazer questão de colocar em todas as plataformas para que o público possa nos acionar. Seria isso. Obrigada. Boa tarde. Leila, muito obrigada. A provocação realmente é pertinente. Acho que a gente precisa ter essa reflexão, sem dúvida, se estamos prontos, se já deveríamos estar, e o que a gente pode fazer para acelerar se a gente não estiver pronto. Sim, imagine que nós estaríamos presentes em 50% de todas as obras do país, né? Muito impacto. E as que estão para ser contratadas, né, poderiam incluir nessa exigência. Sim. Mas temos muito para caminhar, sem dúvida. A gente vê até agora, nos outros painéis todos que eu participei da temática de inovação e principalmente sobre a digitalização, até então estávamos olhando pelo lado do mercado, né? E a gente vê as dificuldades, as barreiras de um profissional, de uma empresa, de um grupo de empresas, porque tem ali a construtora e seus projetistas. E aí, do outro lado, não é diferente também do movimento do governo, né? E todo o esforço que tem que ser feito. E, para amarrar com o meu último aqui, com o palestrante, o Bruno, não poderia ser diferente. Como é que a gente traz a Caixa Econômica Federal para esse movimento, Bruno? Legal. A gente tem percebido um movimento de mercado que a gente considera muito interessante e muito saudável. As empresas têm buscado melhorar a rentabilidade, na sua rentabilidade, por meio da melhoria dos seus processos internos. Para isso, eles têm buscado iniciativas de sustentabilidade, melhoria de gestão de recursos humanos, recursos físicos, recursos financeiros, e, principalmente, eles têm buscado uma melhor gestão da informação. A gente sabe que a construção civil foi buscar o conceito de modelagem da informação em outros setores. Para quem não tem acompanhado muito o tema,
o BIM, ele não é um conceito que nasceu agora, ele não é um oba-oba, ele não é algo passageiro. Esse é um conceito que existe desde a década de 70 e ele está bastante maduro em outros setores, outras indústrias, como a aeroespacial, a automobilística, a moveleira, a petrolífera. E, em síntese, sempre que se tem muito dinheiro para construir algo que precisa de uma precisão bem pequena, você tem modelagem da informação para poder gerir isso daí. É mais ou menos o cenário do nosso setor. A construção civil busca por mais precisão nos seus processos e dentro do nosso contexto a gente chama modelagem da informação de BIM. Acontece que esse movimento para o agente financeiro é muito bom, porque se você tem os nossos clientes buscando por mais qualidade nos seus empreendimentos, executá-los com mais precisão, executá-los possivelmente no menor tempo e possivelmente com menor acionamento pós-obra, você tem uma menor exposição do capital imobilizado para aquele empreendimento. Então, isso traz menos risco para o agente financeiro, tanto do ponto de vista financeiro, mas também de imagem. E claro que esses benefícios eles se desdobram por toda a cadeia produtiva, chegando, em última instância, naquela família que vai adquirir uma unidade habitacional. A gente olhou esse movimento e a gente entendeu que a gente precisa acompanhar o movimento das construtoras, porque não faz sentido as construtoras adotarem um novo paradigma de modelagem, de execução, mas quando eles vão entrar com a documentação na caixa, tem que converter para o paradigma antigo, porque nós não nos atualizamos. Contudo, no Brasil hoje, a gente tem diversos níveis de maturidade e de implantação do BIM. E existem também as empresas que entendem que para o seu porte, para a sua configuração e para as suas circunstâncias, o BIM não é adequado, pelo menos não no momento. Isso nos trouxe um desafio muito grande, porque a Caixa ela entende os benefícios do BIM, mas enquanto uma empresa inclusiva, ela não pode se moldar somente a uma forma de gestão de empreendimentos. Ela tem que abarcar nos seus fluxos as pequenas, as médias, as grandes empresas, aquelas de habitação de mercado, de habitação social, aquelas que entendem que o BIM é uma prioridade imediata, aquelas que não, e todas as outras nesse meio termo. A gente estudou o tema, a gente se debruçou e a gente concluiu que, para resolver isso, o ideal é que a Caixa adote o BIM no seu próprio fluxo, nos seus próprios fluxos. Eu estou dizendo que, para uma empresa ser analisada em BIM pela Caixa, ela não precisa ter necessariamente modelado o seu projeto num software 3D. Porque BIM não é software 3D, é gestão da informação. É como a informação entra, como ela é tratada e como ela sai. Isso tem que acontecer da maneira mais simples, direta, prática e colaborativa possível. Quando a gente olha por esse lado, a gente vê que a adoção pela Caixa desse conceito se torna bastante abrangente. Existe também um outro fator, que é o tamanho da Caixa, a sua atuação na história recente junto ao financiamento habitacional e a sua posição nesse mercado. Quando uma empresa desse tamanho ela entra, ou ela traz o BIM para dentro de si, isso acaba estimulando esse mercado. O mercado mais estimulado fica mais aquecido. Se ele está mais aquecido, ele fica mais acessível. E isso acaba sendo mais democrático para todos. Isso divulga o BIM. Então, toda essa história é para dizer o seguinte. A gente, frente ao movimento de mercado, frente ao nosso papel na sociedade, e frente ao movimento, ao reflexo que esse movimento traz para o agente financeiro, a gente tomou uma decisão. A gente vai colocar o BIM na Caixa. A gente fala aqui pela vice-presidência de habitação e a gente quer colocar o BIM em todos os nossos fluxos. 100% do acompanhamento, da análise de projetos, 100% do acompanhamento das obras e também do pós-obras. Essa é a nossa visão de futuro. Mas cabe também dizer que não existe uma iniciativa de BIM somente na vice-presidência de habitação, existe também a vice-presidência de governo, a vice-presidência de logística, a gente trabalha em conjunto, mas cada um dentro dos seus mandatos. Pois bem, a gente tomou uma decisão, mas quais os desafios decorrentes dessa decisão? E principal, que problema a gente quer resolver? Quando a gente fala em alteração de processos, de projetos, de tecnologia, a gente está falando de uma mudança profunda. Isso não vai acontecer de uma hora para outra e também não por meio de uma única frente. A gente está falando de uma mudança de cultura, dentro e fora do setor público. Para isso, a gente vai ter que investir em tecnologia, vai ter que investir em capacitação e até mesmo em negociação com alguns perfis de profissionais que são avessos à mudança, o que é natural em qualquer cenário de inovação. Mas, para mudar, a gente precisa saber onde tem espaço para melhora.
E a gente sabe que nos fluxos da Caixa existem espaços de melhorias, porque os nossos clientes estão apontando isso. Eles estavam comentando entre eles, e eles passaram a comentar com a Caixa quando a gente conduziu uma pesquisa com eles. E a gente percebeu que, pelas pontuações que eles nos trouxeram, existe espaço para melhoria em 4 principais pontos: sistemas, comunicação, burocracia e prazo. As construtoras estão dizendo que os sistemas são muitos, há redundância de informação e, às vezes, tem alguma instabilidade. A comunicação, existem muitos canais, a informação fica dispersa e, às vezes, é difícil recuperar um histórico. Burocracia, porque o excesso de documentos torna o fluxo pouco fluido. E prazo, que é o principal ponto que eles apontam para nós. Acontece que esses pontos, eles acabam influenciando não só o nosso cliente, mas também a nossa equipe interna, que tem um desafio muito grande. A gente tem que analisar um volume de propostas anuais muito grande, cada uma delas com as suas características, com as suas circunstâncias e frente a muitas regras. Então, quando a gente pensa em resolver problemas, a gente está com o escopo fechado nesses 4 pilares. E a gente acredita que, resolvendo isso, vai ter uma relação ganha-ganha tanto para o cliente quanto para a Caixa. O nosso maior desafio, portanto, é como conduzir essa transformação. A nossa estratégia de mudança não prevê uma ruptura brusca na forma do processo tradicional. A gente está construindo uma via alternativa e amadurecendo essa via para quando ela estiver suficientemente adequada, a gente coloca ela como uma via preferencial, uma via principal. E o que torna prático a nossa estratégia de mudança é justamente o projeto piloto que a gente vem conduzindo. A gente tem, por enquanto, 1,5 bilhão em VGV analisados sob um fluxo BIM. Então, existe um fluxo BIM em caráter experimental que está sendo conduzido com a Caixa. A gente fica feliz por esse número, porque para chegar nele não foi fácil, e a gente tem uma equipe que trabalha bastante para isso. Mas eles não trabalham sozinhos. A gente tem, em conjunto conosco, 4 construtoras que estão atuando com a Caixa, e são a Direcional, MRV, Plano e Plano e a J. Nunes. Sobre isso é importante esclarecer 2 coisas. A parceria com eles tem sido muito boa e a gente quer aproveitar o espaço para agradecer essas construtoras e principalmente os núcleos BIM delas que têm atuado diretamente conosco. Também é importante esclarecer que a gente não quer limitar as nossas discussões somente a essas empresas. A gente quer trazer mais empresas e amadurecer isso num conjunto maior. Contudo, a gente tem uma limitação de caráter tecnológico no momento e a gente está tentando resolver isso para poder expandir esse piloto. Pois bem, mas qual que é o formato desse projeto piloto? Hoje ele está focado na etapa de análise dos empreendimentos. A gente tem, por enquanto, 18 operações, 18 obras, entre aspas, que entraram para nós. Dessas, 8 estão em andamento, 10 já estão concluídas e dessas 10, 6 já foram contratadas. Então, a gente pode dizer que o BIM ele não é uma teoria, ele é real, existe um fluxo que está considerando isso e ele está gerando, inclusive, contratações. Mas a gente não controla aquilo que a gente não mede. Então, para a gente validar esse fluxo, a gente tem quase que um projeto paralelo, um projeto por si só, de monitoramento do desempenho desse fluxo alternativo que a gente está construindo. É um projeto de métricas, a gente não vai entrar muito em detalhe aqui, mas a gente está tentando avaliar qual que é o desempenho disso. A gente trouxe desse projeto todo 2 visões. A primeira, da percepção e satisfação das nossas construtoras, e a segunda, uma estimativa de uma métrica objetiva. A gente utilizou uma metodologia de pesquisa que se chama NPS, que mede a propensão do cliente indicar um serviço ou produto a um terceiro. A gente também perguntou para as construtoras, numa escala de 0 a 10, quão mais eficiente é o fluxo alternativo em BIM frente ao fluxo comum. E as construtoras, os nossos clientes, responderam em 100% que eles se colocam como promotores da ideia, eles gostaram e recomendam um terceiro. E também todos eles, 100%, atribuíram notas altas com relação à eficiência desse fluxo. Então, foi muito bem recebido. A gente fez as mesmas perguntas para os nossos analistas que estão utilizando esse fluxo. E a gente tem que ser honesto com vocês da maneira como eles foram honestos conosco. Eles perceberam melhor. Não foram tão não com o mesmo entusiasmo que as construtoras, mas eles perceberam melhores.
Talvez essa diferença se dê pela natureza das empresas, empresa pública, empresa privada, mas é importante que eles nos apontem justamente isso, porque isso não é um problema do BIM. Isso são problemas, uma lista que a gente tem que resolver para a implantação do BIM. Então, o que eles nos trazem, a gente utiliza para poder resolver depois. Além disso, a gente também tem tentado estimar qual poderia ser o ganho potencial de prazo. Então, o que a gente tem aqui na tela são expectativas de prazo. Isso não está consolidado. Isso são estimativas. A gente trabalha hoje com o número de redução no prazo de atendimento em 25%. E a gente está só iniciando esse caminho, ainda não alcançamos o potencial total do BIM, mas a gente entende esse número muito bom. Não sei se todos aqui conhecem o fluxo de análise da Caixa, mas, em síntese, funciona mais ou menos assim. A construtora tem um projeto que ela quer o financiamento da Caixa. Ela entra com a documentação na Caixa e isso vai para uma etapa de pré-análise. Então, documentação com a Caixa. A Caixa faz a análise, devolve para a construtora, que considera os apontamentos da Caixa e se prepara para a terceira fase, que é a fase de análise definitiva. Então, tem muita colaboração, muita troca de ideias em cada uma dessas fases e também muito fluxo de informação de construtora para a Caixa. Nesse sentido, a gente está estimando uma redução no prazo interno do nosso atendimento, por enquanto, de 12%. Quando a gente fala no prazo externo das construtoras, a gente está estimando na casa de 40%. Essa diferença também se dá pela própria natureza das empresas, mas também porque, estatisticamente, a gente percebeu que, nesse fluxo que eu acabei de dizer, a documentação ela passa mais tempo justamente com a construtora. Por isso, essa diferença. Por fim, tudo isso que a gente tem construído, a gente não está construindo sozinho, a gente está construindo em conjunto com a estratégia BIM-BR. A gente faz parte, junto com os nossos colegas, dessa estratégia, e tudo isso é alinhado em discussões que a gente tem com frequência. A gente quer agradecer, então, primeiramente, ao nosso presidente Carlos, à nossa vice-presidente Inês, pelo apoio, às áreas internas da Caixa, Vilog, Vilos. A gente quer agradecer os nossos parceiros da estratégia BIM-BR. A gente quer agradecer os nossos clientes, as construtoras que têm participado conosco e aquelas que daqui a pouco vão participar também. E a gente quer agradecer a equipe Caixa que tem se dedicado tanto para esse projeto acontecer. Está aqui o nosso contato. Por favor, entre em contato com a gente. Obrigado. Muito obrigada, Bruno. Que eu saiba, é uma das primeiras vezes que esse relato foi feito, não é? Esse piloto não tinha sido ainda divulgado, tá? Então, É a primeira vez que a gente divulga ele e também com alguns indicativos de desempenho desse projeto. Muito bom, muito bom. Vou abrir logo para vocês. Se vocês não tiverem, eu tenho perguntas, mas me contem. Quem tem pergunta? Fala, Bonfim. Por favor, fale seu nome. Pode vir aqui, por favor, Bonfim. É ao vivo, sim. Vamos lá. Mais legal, depois à tarde, ninguém dorme. Vai. É para ninguém dormir mesmo, né? Bom, boa tarde. Parabenizar pela apresentação. Bom, Leila, primeiro você fez uma provocação para a gente responder aquele desafio incrível que você mostrou. Seria maravilhoso que a gente realmente desse conta, né? É um número bastante expressivo. Tem um primeiro problema que seria o levantamento das condições existentes dessas obras, onde elas pararam. Isso, nós temos tecnologia para fazer isso, mas o número é absurdo. Não sei se nós teríamos mão de obra para dar conta de levantar essas condições, modelar isso, verificar os estágios desses projetos existentes, né? Provavelmente não foram feitos em BIM, então deveria que acontecer não só uma modelagem desses projetos, mas também uma verificação com o que já foi construído depois, para aí traçar uma rota e aí de fato acontecer. Talvez algo não tão audacioso em tudo ser em BIM, ou ter uma parte como piloto, perceber aqueles que teriam um potencial para conseguir de fato serem experiências bem-sucedidas e com um número bem menor. E aí eu acho que também mostra para a gente o potencial que existe, né, para o nosso setor e o desafio para que a gente tenha mais pessoas capacitadas com condições de dar conta dessa agenda. Porque essa é uma questão importante que a gente precisa refletir. Eu comentei numa plenária ontem que os estudos de BIM no Brasil datam de 2005. 2 décadas falando de BIM, gente. Então, eu acho que tem algo importante que, de fato, precisa acontecer do ponto de vista da movimentação, da formação das pessoas, para que a gente tenha as pessoas disponíveis aí para dar conta desse grande desafio. Eu imagino que um limitante poderia, uma
condição mais simples seria colocar essa condicionante só para as obras de grande vulto. Então, talvez já selecionaria mais aqueles casos que precisam de mais atenção, né? Sim, e a pergunta, talvez vocês não tenham uma resposta, eu acho que cabem para os três, é em relação ao patrimônio edificado. Onde está o IPHAN? Por que a gente não cita na estratégia? Quando nós vamos falar sobre o patrimônio edificado? Então, acho que é algo muito importante. Tem várias ações de desdobramento sobre essas construções, o que elas representam, e elas também passam por licitações. E, assim, a gente não vai conseguir descolar. E aí eu tenho essa sensação de que as coisas no patrimônio parece que não vão seguir isso, ou vão seguir como? Se a gente não tem discutido, não tem tratado, não existem grupos mais fortes, porque muita pesquisa existe sobre esse assunto, né? Sobre o Heritage BIM, que é BIM para o patrimônio. Então, acho que é um ponto importante que precisava ser incluído nas agendas, na própria estratégia, no texto da estratégia. Eu acho que caberia citar até mesmo para que essa agenda começasse a se movimentar. Ô, Bonfim, nesse caso, até dando um feedback para você, a gente está recebendo, e aí eu estou falando, né, pela equipe do MIDIC também, aquele e-mail, estratégiabimbr@midic.gov, envia para lá essa sugestão, fala que, olha, é importante essa discussão, se não dá para inserir na revisão do plano de trabalho, porque ele vai ser revisto em algum momento, seja incluído nas discussões dos grupos de trabalho. Os grupos de trabalho dos 3 eixos, eles podem convocar, ou convidar, na verdade, tanto a sociedade civil quanto outras entidades para poder colaborar nessa parte. Então, pode ser uma sugestão importante para que o Ministério mobilize o comitê gestor para esses convites direcionados e aí discutir dentro dos GTs. Muito obrigada, Bonfim. Quem Obrigada. mais? Por favor. Boa tarde, pessoal. Aproveitando para parabenizar também a apresentação, é muito bom a gente ter informação, né, de como está acontecendo, se estendendo dentro do sistema público, né, tudo isso em relação ao BIM. Uma dúvida que eu tenho, observando que a ideia é aumentar o máximo possível a implantação, se os grupos de trabalho que estão tratando sobre as implantações observam alguma proposta de software livre, observando que isso aí é uma boa possibilidade da gente aumentar mais ainda a implantação em órgãos ou empresas públicas, principalmente porque algumas não têm nenhuma condição de adquirir, né, alguma coisa. E as empresas também que vão estar interagindo e preparando, né, projetos. Então, a gente aumentaria bastante dentro dessa possibilidade. Muito obrigada. Só para comentar com ele também, se vocês puderem botar aquela apresentação, a primeira, o último slide da apresentação, porque ali tem uns e-mails interessantes que as pessoas podem direcionar essas perguntas para lá também. Mas só respondendo para você, essa questão de software livre e Open BIM, toda essa questão está dentro do eixo C do plano de trabalho da estratégia, que trata sobre sustentabilidade, pesquisa, desenvolvimento e inovação, e é um dos carros-chefes da própria BIM-BR que esse tema seja tratado assim constantemente dentro dos GTs e com entidades, né, relevantes para essa discussão, e é intenção que seja incentivado a pesquisa, desenvolvimento e inovação de empresas brasileiras para desenvolvimento de software brasileiro. Então, assim, está tendo uma discussão muito acirrada sobre isso e as formas, inclusive, de financiamento. Então, um dos GTs está tratando essa análise, olha, o que a gente pode fazer para mostrar isso para o público? Vamos fazer um workshop, vamos botar isso público, vamos dizer quais são as linhas de financiamento. Inclusive, já aconteceu um workshop pelo Ministério, junto com o BNDES, a FINEP, teve transmissão ao vivo. Eu acho que talvez a comunicação não seja tão efetiva, porque não chega em todo mundo, né? Mas a ideia é transformar isso num comunicado geral, então vai estar sempre discutindo, né? Então vamos dizer, o que o BNDES tem para esse tipo de coisa, né? O que a FINEP tem, o que tem editais, né, chamamentos que vão tratar essas questões de software livre e outros temas que envolvam a pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, esse tema está sendo discutido nos GTs e provavelmente vai ser aumentada essa discussão com novos entrantes, né, novos atores entrantes. Então, eu acho super legal se vocês puderem
reforçar isso nesse meio da estratégia e dizer, olha, esse tema é super importante, eu acho que deve ser discutido mais dentro do eixo C da própria... E é legal vocês darem uma olhada no plano de trabalho, porque ali ele especificações, tem metas, indicadores, e vocês identificarem que aquelas metas, aqueles indicadores não são relevantes, ou aquele vai ser muito difícil de conseguir chegar, ou que está faltando algum, coloca ali, ó, manda nesse e-mail, essas contribuições, elas estão sendo recebidas, elas estão sendo apresentadas nos GTs, estão sendo levadas para o comitê gestor, que é onde tem os 9 ministérios, ou 10, eu já não me lembro, então, não fica no limbo. Então, essas sugestões de vocês são importantíssimas. Sobre essa questão do custo das licenças, quando as obras requerem o uso da modelagem, está sendo previsto também, nessa revisão da 7983, o custo dentro do BDI para aquisição e manter o software vigente, né, durante todo o período da obra. Então, vai representar um custo a mais? Vamos pensar que isso tem que ser incluído no custo da obra e também no BDI, e ainda assim remunerar os profissionais a mais, identificar os profissionais que vão atuar com uma remuneração específica, especializada, né, equivalente à especialização que eles venham a ter, né? Muito obrigada. Mais alguém? Alguma pergunta mais? Por favor. Boa tarde. Primeiro, eu queria dizer que a gente está aqui por acaso, por uma coincidência e por teimosia também. Nós estamos em 2 arquitetos e 5 engenheiros do INSS. Ontem eu conversei com o Leonardo, que eu já venho um tempo tentando entender o que está acontecendo. A gente está tentando fazer a implantação dentro do INSS. Nós temos muitos imóveis, nós que cuidamos, porque não é da União, né? Os nossos imóveis são do Fundo Geral de Aposentadoria. Então, nós temos um trabalho gigantesco e estamos tentando seguir as leis, tentar fazer licitações, as novas licitações saírem, para não ter que ficar respondendo para o procurador por que a gente não usa BIM. E eu queria saber assim, como que essas informações, porque a gente está aqui por acaso, não tem um planejamento para se colocar com os órgãos do governo, passar para as engenharias essas informações que vocês estão passando? Por exemplo, outra situação, vai ter em maio vai ter o BIM Conferência, né? A gente até foi convidado, só que para apresentar, só que o nosso projeto está muito ainda engatinhando, então a gente prefere esperar mais um pouco. Mas aí eu não consigo participar, porque o meu órgão não vai pagar para eu participar. Vocês não têm uma previsão para a gente poder participar sem custo? Tinha mais algumas, mas depois a gente conversa. Lilian. Obrigada, Lília. Uma sugestão importante seria que os fóruns fossem online também, né? Nós havíamos conversado sobre isso. Acho que seria interessante, porque é tanto conhecimento à disposição e também fazer o convite específico para aqueles que estão enfrentando a dificuldade, exatamente como o INSS, né? Nós precisamos saber quais são as barreiras existentes, exatamente para desenvolver os projetos iniciais com todos, né? E auxiliar quem está com a intenção de promover a metodologia, né? Acho que o Léo pode complementar a minha resposta. Essa questão da comunicação é um gargalo que a gente está tentando melhorar, porque não existe uma comunicação única, né? Se fosse assim seria ótimo, ainda não existe. O plano de trabalho em si tem algumas ações lá que tentam ajustar isso, melhorar a comunicação para que mais pessoas recebam essas informações, mais órgãos e tal. Então, a ideia é que a gente consiga mobilizar, identificar, porque uma das questões desse plano de trabalho, e eu acho que talvez seja a mais importante de imediato, é a gente mapear os órgãos e entidades que já tratam BIM de alguma forma. Quantos a gente tem, o que a gente está fazendo? E o MGI ele tem essa responsabilidade de fazer esse mapeamento dentro do plano de trabalho. Então, a gente vai ter isso aí em mãos, e, a partir disso, a gente conseguir direcionar as comunicações de forma
uníssono, né? A ideia seria essa. Então, está sendo pensado isso também. Enquanto a coisa não acontece, a gente tenta, via plataforma BIM-BR, disparar os comunicados que acontecem. Saiu um GT, publicaram uma portaria, saiu tal coisa. A gente tenta dar maior divulgação naquilo. O MIDI, que tem atuado bastante nisso, em passando para a gente as informações, a gente replica e vice-versa, mas é claro que falta um direcionamento aí, e esse mapeamento vai servir bastante para isso. Lilian, né? Lilian, a questão do INSS, eu acho super válido se você mandar aquele e-mail também para a estratégia, comentando sobre isso, que vocês estão muito interessados na discussão. A gente tenta inserir vocês, de qualquer forma, lá na estratégia. Com certeza será muito bem-vinda. A gente pode marcar reuniões e aí o MIDIC vai saber lidar com essa articulação da melhor forma possível. E a gente estende isso a qualquer outro órgão que se sinta também que não está tendo uma interação maior naquilo, e a ideia é essa, a gente abrir para o maior número de entidades interessadas para que colaborem também com a estratégia BIM-BR. Léo, a respeito do conference, pode também mandar uma sinalização para o mesmo e-mail? Cabe? Deixa eu aproveitar a pergunta da Lília. Muito obrigada, Lília, pelo interesse também. Então, gente, aqui chegando ao final, vocês têm mais alguma pergunta? Mais alguém que gostaria de fazer uma pergunta? Vou soltar uma pergunta para cada um, então, aqui. E aí peço para vocês já emendarem com as falas finais, pode ser? Bom, primeiro para a BDI. Você falou das caravanas, Léo. Eu tenho outras perguntas, mas vou selecionar essa. Por onde elas vão passar, Léo? Quais os municípios vão receber? O que a BDI tem planejado? A ideia inicial era que a gente levasse as caravanas para o Norte e Nordeste esse ano, priorizando, mas a gente começou a receber umas demandas de outras regiões, e aí a gente vai atuar em várias. Então, a gente deve começar no Nordeste agora, final de maio, se tudo der certo. Depois a gente vai engatar, descer para o Rio Grande do Sul. Depois a gente vai tentar ir para o Norte. O Acre está super interessado. Então, literalmente, vai ser uma caravana, a gente levando esse curso presencial. E muito legal está sendo essa articulação, porque você vê, os estados, cada estado tem sua realidade, né? Claro, Rio Grande do Sul tem uma mobilização, uma governança muito interessante em BIM. Eles têm uma estratégia estadual, eles têm um comitê gestor que envolve um monte de secretarias, são 13, se eu não me engano, que tem impacto em BIM. Tipo, alguma coisa em BIM, elas têm, alguma coisa em obra, elas têm. Então, eles conseguiram gerenciar 13 secretarias dentro desse comitê gestor. Então, eles têm uma atuação muito interessante e conseguem mapear dentro dos municípios também quem tem interesse em questões de BIM. E a gente consegue mobilizar mais rápido. Mas outros estados não. Então, você tem que bater na porta e dizer, você está sabendo disso daqui? E aí é mais difícil você conseguir. Então, assim, eu já aproveito a oportunidade para deixar a porta aberta. Se vocês têm interesse em levar para o seu estado, democratizando BIM agentes públicos, o segundo e-mail ali pode ser... O primeiro e o segundo e-mail vocês podem mandar com a sugestão, a gente faz a análise disso. Se já tiverem sugestões de órgãos estaduais e municipais, né, ou a prefeitura ou o estado, vocês entendam que sejam o ponto focal naquele estado para a gente começar a mobilização, já passem para a gente e a gente vai entrar em contato e tentar levar a caravana para lá. A ideia é que a gente consiga atuar, acho que uns 4 ou 5 esse ano ainda, se tudo der certo. Maravilha, excelente. Viram, né? O Carlos Bonfim já está ali se coçando, vai levar para a Bahia, vamos nessa. E agora, Leila, você falou que a gente pode poder contribuir nessas normas, né? Isso vai ficar aberto, vai ser amplamente divulgado, essas chamadas. Quem quiser contribuir, então, ficar atento, pode aguardar? Sim, precisamos. Precisamos construir isso com todas as mãos que estiverem à disposição. Nós vamos publicar na plataforma Participa Mais Brasil. Vocês podem buscar pelo Google. A última consulta pública que fizemos foi sobre o diálogo competitivo, que também é muito interessante que vocês conheçam, porque se trata de inovações. E também na plataforma do BIM-BR, né? Vamos colocar lá, já peço antecipadamente, letras garrafais piscantes, para que todos possam contribuir com a construção de todos os decretos e manuais. Muito obrigada, Leila. Bruno, para você vai 2.
Mas é só porque não dá para ficar sem perguntar. Está abarcando Minha Casa Minha Vida, essa revisão de fluxo? E a outra pergunta é quais vão ser os próximos passos dentro do planejamento da Caixa? Beleza. Sim, o fluxo de análise de empreendimentos da Caixa, ele é, vamos dizer assim, uma análise técnica, então ele serve a qualquer programa, a qualquer fonte de financiamento. Então, Minha Casa Minha Vida, sim. Hoje a gente está focado no faixa 2 e 3, mercado, mas ele também serve para habitação social. Embora a habitação social tenha algumas conferências um pouco a mais que a gente vai evoluir num próximo momento. E hoje a equipe trabalha diretamente sobre duas frentes. A primeira é a manutenção do projeto piloto que a gente tem, manutenção dessas análises, a conclusão delas. E a segunda frente, que é muito importante para a gente, é justamente a contratação de um CDE. CDE é onde corre todo o fluxo BIM, e a gente, para poder conseguir expandir esse piloto, a gente precisa de mais licenças, enfim, precisa de uma solução mais robusta. Então, durante esse ano, a gente deve trabalhar sobre um edital. No meio do ano, a gente deve lançar uma manifestação uma MIP, de experimentação do mercado, para a gente poder testar algumas soluções tecnológicas e aí ver qual que é mais adequada para a Caixa. Acredito que seja isso. Muito obrigada. Acho que, então, finalizamos aqui. Agradecemos a cada um que está aqui conosco e ficamos à disposição aí através dos e-mails. Também, tirar uma foto, por favor? Obrigada. Então, vamos ficar de pé. E deixamos o nosso contato também. O BIMFórum está à disposição, viu? Quem quiser entrar em contato, tem lá também no nosso site. Fico à inteira disposição de vocês. Antes de encerrar, eu só quero agradecer o convite que a agência fez para a Caixa e para o MGI e para o BIMFórum. Então, agradecer assim, a disponibilidade de vocês virem para o evento, fazer esse painel com a gente. A ideia era exatamente essa, a gente explorar o que está acontecendo, mostrar que já está tendo discussão relacionada ao plano de trabalho que foi lançado em novembro. A gente tem várias ações acontecendo já de lá para cá que impactam esse plano de trabalho. A Raquel pela moderação e disponibilidade para isso. Então, foi incrível. Agradeço aqui em nome da BDI mesmo. Viu?